porque a vitória da direita nas eleições do Parlamento da União Europeia causou várias reações adversas nos países. O principal grupo da centro-direita, o Partido Popular Europeu, teve um desempenho forte e terminou o pleito em primeiro lugar, não só mantendo o domínio, mas crescendo em número de assentos. Na França, após esse resultado, o presidente Emmanuel Macron anunciou a dissolução da Assembleia Nacional e convocou novas eleições. Na Bélgica, o primeiro-ministro Alexandre De Croo renunciou ao cargo. Na Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni saiu fortalecida com a vitória de aliados. Por fim, a Alemanha, país mais rico e poderoso do bloco, também sofreu um golpe, porém o premier descartou novas eleições antecipadas. A eleição dos parlamentares é o primeiro passo da renovação dos dirigentes da União Europeia e a vitória da direita mostra uma mudança de rumo nas políticas do velho continente. Vou me permitir começar com o Dávila, que acompanhou de perto essas movimentações na Europa, trouxe inclusive algumas impressões antes do programa aqui nos bastidores comigo. Dávila, queria pedir sua reflexão em relação às projeções para o resultado das eleições parlamentares, mas também essas reações nos países, sobretudo na França. Macron anunciando a dissolução do parlamento e convocando novas eleições. Bom, primeiro vamos ao fato e não às manchetes escandalosas. Como se é que nada a extrema-direita. A extrema-direita ganhou a eleição. Não ganhou a extrema-direita, coisíssima nenhuma ganhou a eleição. Quando você pega a eleição no Parlamento Europeu, ganhou a direita e ganhou a centro-esquerda. Se somar a centro-direita e a centro-esquerda, tem maioria no parlamento. O que houve, sim, foi um crescimento da direita, e isso nós vamos entender por que isso aconteceu, e teve a eliminação da esquerda radical e a queda dos partidos ambientalistas. Foi isso que aconteceu. Agora, para compor a maioria, provavelmente vai ser o mesmo bloco que está no poder hoje, o bloco que apoia a Ursula von der Leyen, que é ela que comanda essa grande coligação vitoriosa. Agora, a importância da eleição da direita é fundamental. É a Europa dizendo duas coisas importantes. Precisa ter política de imigração mais dura, principalmente quando se der asilo. E a segunda coisa importante é mais autonomia para os estados e menos poder concentrado em Bruxelas. Esses são os dois grandes recados que essa eleição dá. Agora, o que aconteceu é que cada país interpretou as eleições europeias de acordo com a sua política nacional. Na verdade, a grande vitoriosa dessa campanha foi Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália. Ela, sim, conseguiu uma vitória estrondosa do seu partido. Todos os outros perderam. O Scholz, na Alemanha, perdeu, porque o seu partido não teve uma vitória importante. Aliás, foi o partido de direita que ganhou. E lá, sim, ganhou a AfD, conquistou cargos importantes, cadeiras importantes no Parlamento Europeu, que é aí o partido mais radical, o partido nazista na Alemanha. E Macron, quem ganhou lá foi justamente Marine Le Pen. E por que ele convoca eleição? Porque, na verdade, ele já tem um governo que é minoria no parlamento, ele não tem maioria no seu próprio parlamento. Então, ele está aproveitando essa situação para convocar a eleição, para ver se ele consegue... É pro tudo ou nada. Vai pro tudo ou nada, é para reverter a sua sorte, para ver se ele consegue ter alguma maioria aí. Porque as pessoas vão ficar indignadas que a extrema-direita ganhou tal, então agora vamos dar o voto à centro-direita. Ele vai tentar recuperar a sua maioria no parlamento, mas esse tiro pode sair pela culatra, como já aconteceu no passado no governo do socialista Mitterrand. Mitterrand perdeu a eleição, convocou a eleição e aí teve que aguentar Jacques Chirac, que era o ministro da direita, para fazer as reformas que o país precisava. Então, cada um agora com uma estratégia local para tentar justificar a eleição na Europa. Mas o resultado foi muito positivo. Vai chacoalhar essa comunidade europeia que tem muito poder em Brasília e em Bruxelas nas mãos de burocratas e esquecendo de olhar para os desejos dos eleitores.
Pois é, e você, Beraldo, como viu as projeções para o Parlamento Europeu e também essas repercussões, especialmente na França, mas isso chamou a atenção que o Dávila destacou, né? As manchetes que a gente pôde acompanhar, especialmente nos portais de notícias aqui do Brasil. A vitória da extrema-direita, avanço da ultradireita. Quais são as consequências do avanço dos parlamentares da ultradireita no parlamento? Queremos te ouvir. É que o Dávila está desatualizado. Dávila, ou você é sensato, ou você é sensível às causas sociais, ou você é um fascista. Então, é tão simples quanto isso. Né? Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Agora, a Europa passa por desafios muito interessantes de serem observados de longe. Né? A gente tem na União Europeia uma associação de países independentes, cada um preserva a sua soberania e se coloca à disposição de um organismo, que é a União Europeia, aceitando que decisões ali tomadas sejam absorvidas por todos os países. Agora, esses países eles passam por situações econômicas e sociais bastante distintas, mas hoje acho que, em geral, todos em decadência, em dificuldade. A gente vê a própria França, que, abraçada ao socialismo, está caminhando com a velocidade que pode rumo ao fundo do poço, com gravíssimos problemas sociais, com uma decadência do nível da educação. Hoje, se você conversa com um francês médio, sobretudo nas grandes cidades, você percebe que o nível intelectual caiu muito. O conhecimento de matemática, ou aquele conhecimento básico de lógica para o dia a dia, ele está bastante prejudicado, ao mesmo tempo que você tem uma população muçulmana que já representa 10% da população da França. Então, a França tem desafios muito grandes, a Alemanha tem desafios muito grandes, a Alemanha que gozou de uma prosperidade bastante grande por décadas, se tornou uma das principais economias do mundo e parece que hoje atua com aquele, acho que era João Cabral de Melo Neto, que fazia referência ao calo da vitória, né? Então já se acha intitulado, que ganha tanto, já é tão poderosa e tal, que começa a tomar decisões equivocadas uma após a outra, numa forçação da transição energética, porque agora todos os carros, a partir de não sei que ano, tem que ser carros elétricos e tal, e dane-se o custo. O que está acontecendo com a Alemanha? Está perdendo competitividade. Se você olhar para a Ásia, se você olhar para outros países, outros focos econômicos que vão se desenvolvendo. Então, a população europeia está sentindo que a situação está difícil e eles precisam urgentemente de uma mudança. Eu torço, eu espero que essa renovação no Parlamento Europeu, Caniato, seja a sinalização de um despertar, de um sono profundo, para que eles tenham chance de se recuperar a tempo antes de serem engolidos por economia, como a China, por exemplo. Paulo Mota fez várias anotações, a gente quer escutar você também, Mota. Isso aqui dá para um programa inteiro. Bom, primeiro vamos começar dando os parabéns aos europeus. Como o Beraldo falou, até que, enfim, como se diz aqui no Rio, demorou. É um dia triste para a esquerda mundial. A gente tem que admitir isso. E olha, em todo o Ocidente, com pouquíssimas exceções, o pensamento esquerdista é hegemônico. Esse pensamento domina o sistema de ensino, a cultura, o entretenimento, boa parte da mídia, boa parte do jornalismo e cada vez mais a aplicação da justiça, conforme a gente tem falado aqui. E apesar dessa hegemonia, a esquerda levou essa surra nas eleições para o Parlamento Europeu. A esquerda, lógico, sempre reage a derrotas, chamando isso de ameaça da extrema-direita. Porque todo mundo sabe, ou deveria saber, que só existe democracia quando a esquerda vence. Quando a esquerda perde, não é democracia. É uma regra meio complicada da gente entender. É uma forma de diversidade política curiosa, né? Você pode ter qualquer opinião, desde que seja dentro do socialismo.
mas a gente precisa dizer uma coisa: quando a esquerda chora, a liberdade abre um sorriso.